para que ninguém saia machucado. Foi montado ali um local para comemoração, os jogadores do São Paulo estão todos ali, comissão técnica. Vai até haver uma entrega de taça ali, mas que eu repito, não é a taça oficial do Campeonato Brasileiro. Essa o São Paulo só vai receber amanhã, durante a festa craque do Brasileirão. Por isso também vai lá para a torcida. Festa que o Sport TV mostra ao vivo amanhã, a partir das 8h30 da noite no horário de Brasília. O jogo do São Paulo é muito diferente em termos de estrutura, de organização, tem essa hegemonia já há 3 anos aqui no futebol brasileiro. A retenção da frente, né? Um poder financeiro grande. Isso faz com que possa planejar da forma melhor as coisas. Você perdeu o Alex Silva, né? Aí trouxe o Rodrigo. Quer dizer, já se prepara para certas situações que vem acontecendo durante o calendário. Essa é a grande diferença. Aí, naturalmente, não tem hoje, como disse o Muricy, um craque, mas em compensação tem muito bons jogadores nesse elenco. Para mim, o grande destaque esse ano foi o Hernandes. O Hernandes, para mim, fez um campeonato brasileiro excepcional, talvez até o craque do campeonato brasileiro. Tem uma coisa do São Paulo que eu acho que é diferente, tem tanto a estrutura física, né? Porque vários times do Brasil evoluíram muito. Porque o Muricy depois eu consigo planejador. Queria agora, então, queria. Agora, você fez questão de dar uma volta, agradecendo a torcida, ela é muito responsável por você estar aqui nesse momento, né? Porque eu acho que a torcida esse ano foi fundamental para mim ficar no São Paulo. Naquele momento eu estava na Libertadores, não estava legal o negócio, e eles realmente me apoiaram o tempo todo, né? Agora que me apoiando. E também quando eu resolvi permanecer no São Paulo, na parte ruim, eu recebi um convite, você sabe disso. Eu acho que eu foquei no meu trabalho. Esse ano realmente foi difícil. Mas com o apoio da minha família, tá, em São Paulo, eles me apoiaram bastante, entenderam a situação. Eu sei que até na época eles falaram, pô, rapaz, nós temos que ter nossa vida, né? Eu falei, eu tenho que ficar, porque alguma coisa está reservada para mim aqui. Eu tenho certeza que eles estão lá em casa, felizes da vida, que acreditaram no que o pai falou, e legal. São Paulo ser campeão, São Paulo vai ser campeão, eu acho que dificilmente vai acontecer outra vez. Terminou também Santos e Náutico 0-0 na Vila Belmiro. Esse resultado também rebaixa o Figueirense, apesar da vitória lá sobre o Internacional. O Figueirense também está rebaixado, assim como foi rebaixado o Vasco da Gama. Aí os jogadores comemoram, receberam ali um troféu. Então, Guito, só para fechar aquele raciocínio que eu acho da questão do São Paulo, há clubes com estrutura física igual a do São Paulo, outros até, quando a gente vê a imagem da taça aí agora, que ajusta a festa. O que eu acho que o São Paulo faz de diferente, Vitor e Júnior, é investimento no profissional que entende de futebol. Comissão técnica qualificada, as pessoas de fisiologia do esporte, da medicina do esporte, realmente essas pessoas que o São Paulo banca esses profissionais que se aperfeiçoam e vão produzindo essas imagens aí de conquistas em sequência de títulos. E o dirigente do São Paulo, eu acho que ele é diferente no seguinte sentido: tem oposição e tem situação como em qualquer clube, qualquer time. Só que no São Paulo a oposição não atrapalha, ela não torce contra, que é o que acontece em muitos dos grandes times do futebol brasileiro. Você junta tudo isso com a competência do Muricy, né? Fica exatamente as coisas todas encaixadas para que o sucesso venha. O sucesso não vem de graça, você sabe disso. Você precisa de sacrifício, você precisa de entrega, de doação, todas aquelas coisas que a gente sabe, não somente na parte técnica, né? Muitas vezes você vê clubes que montam bons times tecnicamente, mas não tem exatamente aqueles outros ingredientes quando a situação não estava legal. Aí ele mesmo reconheceu e disse que a diretoria apostou no trabalho dele. Quer dizer, ninguém é tricampeão de graça ou por acaso. Eu acho que dificilmente, seguido, vai ser muito difícil algum clube conseguir novamente. Esse eu acho que é o grande feito. 6 títulos brasileiros é uma coisa que pode ser conseguida por alguma outra equipe. Agora, 3 títulos seguidos,
com o mesmo treinador e com 6 jogadores aí, que se repetem na conquista do ano passado para ela, esse é o grande feito do São Paulo. E agora está começando uma volta olímpica do São Paulo aqui pelo Bezerrão, levando um troféu a gente. O troféu da federação, Da Federação de Brasília, aqui do Distrito Federal. E armou toda essa festa para aproveitar a presença do São Paulo aqui. A Federação do Distrito Federal homenageia o São Paulo com esse troféu. Porque amanhã, na festa do craque do Brasileirão, vai receber o troféu da CBF, o troféu oficial do Campeonato Brasileiro. Portanto, São Paulo campeão, São Paulo Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras vão para a Libertadores da América, Figueirense, Vasco da Gama, Portuguesa e Patinga estão rebaixados deste Campeonato Brasileiro de 2008. Era um pouco esperado esse rebaixamento de Vasco e Figueirense, né, Moreira? Era muito complicado nessa última rodada esse quadro se inverter, né? É verdade, 2 times que se mostraram muito fracos durante o campeonato inteiro. Acho que é triste para qualquer torcida, independente do tamanho da torcida. Agora, o Vasco precisa pensar bem o seu futuro. Não é o fim do mundo ser rebaixado. Tem que pensar, se organizar e voltar. Palmeiras caiu, Grêmio caiu, Curitiba caiu, Sport caiu, Atlético Mineiro caiu. Todo mundo voltou e voltou melhor, voltou mais estruturado, voltou mais forte como time. É uma vergonha? É uma vergonha. Mas o Vasco tem que pensar em se reconstruir como instituição. Eu acho que todos aqueles que caíram, né? A gente tem exemplos, Corinthians é o mais recente. Você teve Botafogo, você teve Palmeiras, você teve o Grêmio que saiu da Série B para disputar, né, uma final de... Então, isso aí demonstra exatamente que você precisa se planejar e muito bem, né? Não é pensar que a Série B seja um torneio fácil de ganhar. Durante a transmissão, o Milton estava falando, né? Que as equipes exatamente que estão lá na Série B, se realmente fizer um bom investimento, se estruturar bem, se fizer um bom planejamento, volta. Porque aí tem que voltar mais forte do que quando caiu. E o Roberto pegou uma herança muito pesada, né? Não sei nem se ele vai ser um bom presidente, se ele é um bom administrador, não deu para avaliar ainda. Mas a herança que ele pegou era muito pesada. Eu acho que o Vasco tem realmente problemas graves, né? E naturalmente isso vai ter que ser revisto. Ele tinha uma coisa, eu acho que na cabeça, com a permanência do Vasco na primeira divisão. Na segunda divisão vai ter que rever um pouco todo esse planejamento em função de perda financeira, uma série de outras coisas. E o torcedor do Vasco tem que entender o seguinte: o Vasco é muito maior que o ex-presidente do Vasco e que o Roberto Dinamite, mesmo o Roberto sendo o grande ídolo da história. Existe ali uma instituição centenária, um clube histórico, com serviços prestados ao esporte brasileiro. É hora de o cara lembrar que ele ama o Vasco mais do que qualquer coisa, dar uma força e trazer o Vasco de volta. E você foi vendo ali os resultados finais do campeonato. Então, eu ia dizer que é o único jogador que consegue ser maior do que a instituição que chama Edson Arantes Nascimento. Ninguém mais. Maior que a instituição do futebol, né? Não é que é algum clube. Fluminense 1, Ipatinga 1, Cruzeiro 4, Portuguesa 1, Figueirense 3, Internacional 1, Vasco 0, Vitória 2, Sport e Curitiba 3-3, o Atlético Paranaense fez 5-2 no Flamengo, Santos e Náutico 0-0, foi o único 0-0 da rodada, por favor, repita. 5-3, o Flamengo não chegou a marcar o terceiro gol, há 8 gols no jogo. O Plasma disse que o jogo ia ter muitos gols e teve. Goiás 0, São Paulo 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 0, Botafogo 1. Quando o São Paulo faz festa aqui no Bezerrão, São Paulo ex-campeão brasileiro, Grêmio vice, Palmeiras, o Cruzeiro terminou em terceiro, Palmeiras em 4. E lá na zona do rebaixamento, Figueirense, Vasco e Portuguesa e Patinga, que já tinham caído, foram as definições do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu em casa e só perdeu a vaga na Libertadores graças à derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense. O Flamengo, um jogo de 8 gols contra o Atlético, se tivesse classificado e eliminado o Palmeiras. Isso é reflexo do que foi o Palmeiras no segundo semestre, né? Quando precisou da sua própria força, pipocou. Sempre que jogou em casa para fazer o resultado, não conseguiu fazer. E termina o ano dessa forma, de uma alegria algo melancólica. Se classifica por uma pré-Libertadores, outra fase inicial da Libertadores, mas deixa muitos pontos de interrogação. 31 gols, se as contas não estiverem erradas, 31 gols na rodada, média de 3,1, 5-3 Atlético Paranaense.